Quanto mais tentam condenar o Felipe Martins em uma farsa que nunca aconteceu, mais os Estados Unidos vai dobrar a sua aposta. Pare tudo o que você está fazendo, porque um juiz de culhão, corajoso, decidiu no judiciário americano bater um martelo e enterrar de uma vez por todas essa farsa, meu irmão, contra inocentes do Brasil. A fonte está aí na sua tela. Eu quero que você, por gentileza, escute com atenção. Se você tiver alguma dúvida, dê um Google aí que você vai encontrar. Olha o que diz o título aqui, ó. Os Estados Unidos avança no caso Felipe Martins e surge um dilema. Moraes soube em algum momento que usou dados falsos para a prisão? Fica aí um ponto de interrogação. Qual é a sua opinião? Você acha que o magistrado Moraes sabia que o Felipe Martins nunca colocou os pés na data do dia 30 que ele alega, meu irmão, lá nos Estados Unidos? Ou você acha que realmente o Felipe Martins esteve lá e esses dados ainda estão em dúvidas? Por que eu deixo aqui esse divisor de águas? Porque nós estamos em um país livre, democrático, cada um pensa o que quer, cada um tem direito de achar o que quer, mas a verdade é uma só e ela vem do tribunal americano e eu quero atualizar você. Agora, sem enrolar, vamos aqui. O órgão de alfândega e proteção de fronteira dos Estados Unidos, sim, acaba de reafirmar que o magistrado Moraes do Judiciário baseou-se em dados falsos para decretar a prisão de Martins. Há um tempo atrás, a alfândega diz que ele errou. Agora ela afirma, ele baseou-se em dados falsos. Por que a alfândega e a inteligência americana chega a essa conclusão? Escute aí e abra os seus olhos dentro da verdade. O processo movido por Felipe Martins contra o Departamento de Segurança Interna e a Agência de Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos teve um avanço decisivo no tribunal americano. Em uma audiência realizada, gente, em Orlando, o juiz federal Gregory autorizou a fase de produção de provas e reconheceu, preste bem atenção, o juiz Gregory reconheceu, sim, que de fato houve indícios sérios a serem apurados como um documento migratório falso que teria sido utilizado, gente, como justificativa para a prisão de Martins no Brasil. Entende agora porque a alfândega reafirma, baseando-se no que esse juiz acaba de decidir, botando um verdadeiro checkmate em toda essa história. E não acaba por aí. Essa hipótese ganha força contundente, pois presentemente, mesmo diante de todas essas revelações, Felipe Martins, então, que ficou preso durante 6 meses, ainda continua com inúmeras medidas restritivas de sua liberdade, algo injustificável e inadmissível pela Casa Branca, pelo Departamento de Tesouro, pelo Congresso americano e pelo Judiciário, pela Justiça de Orlando, que é a que bate o martelo e inocenta Felipe Martins, dizendo que realmente houve graves violações e falsificação de documentos envolvendo o investigado. Olha só, durante uma entrevista
destacando nos Estados Unidos que depois de uma fase inicial de resistência, o governo dos Estados Unidos agora tem cooperado com a defesa de Martins, porque eles estão sabendo ainda mais o que aconteceu com o Chiquini, onde o Moraes tirou ali, gente, de uma maneira, em uma canetada, o advogado de atuar, de defender o Felipe Martins. E agora parece que ele deu uma recuada aí, mas o Chiquini revela o seguinte aqui em seu Twitter hoje. Prestem bem atenção, diz Chiquini, na pergunta que fiz em audiência ao Mauro Cid sobre a suposta viagem de Felipe Martins nos Estados Unidos. E vejam a intervenção que Moraes fez quando saiu o pronunciamento oficial dos Estados Unidos, confirmando a falsidade do documento que prolongou a prisão de Martins. Ele está se referindo aqui. Ou seja, agora esse castelo de areia, com essa decisão na justiça americana, prova mais ainda que o Brasil ele precisa passar por uma revolução, por uma transformação, e os inocentes têm que ser inocentados. Nós temos, como cidadãos do bem, lutarmos pelo nosso Brasil e a obrigação e o dever de defender essas injustiças, né, contra Felipe Martins, porque ele está sendo, na realidade, esmagado. E essa decisão de um juiz americano prova mais ainda que os Estados Unidos avança e avança, meu irmão. É igual um carro desgovernado. Agora eles vão para cima. Primeiro, a alfândega já reafirma aqui, com base na decisão de Orlando, que realmente o caso de Felipe Martins já está decidido nos Estados Unidos e que, de fato, houve uma falsificação de documentos. Então, isso daí é mais do que provado, é mais do que, como podemos assim dizer, reafirmado que o Brasil ele precisa, de fato, cobrar as autoridades para que elas reconheçam suas falhas e anulem esse processo sem pé, sem cabeça, aonde inocentes estão sendo condenados. Então é muito importante o que vem agora aqui dos Estados Unidos, colocando a ordem dos advogados, inclusive, contra a parede. No entanto, a ordem dos advogados do Brasil solta um comunicado aqui, ó, abre aspas. Todo mundo indo depor sem advogado em vale tudo? Na vida real, isso não valeria. A advocacia é indispensável para garantir direito, escreveu a Ordem dos Advogados. Mas é engraçado que a OAB reaparece das cinzas agora, claro, é uma manifestação bem-vinda, importante, mas ela reaparece agora, meu irmão. Agora que os Estados Unidos, através de decisão na justiça de um juiz, o Gregory, e agora a avaliação americana colocando um baita ponto de interrogação nesse julgamento, aí aparece todo mundo. Os únicos que não aparecem até agora, por incrível que pareça, é os senadores, é o Senado Federal, que até agora se acovarda, fica em silêncio, vê o Brasil vivendo uma instabilidade gigantesca e você não vê, assim, infelizmente, 50% do Senado aí, nem que se tivesse dividido, reagindo. Apenas aqueles que merecem o nosso respeito, como Magno Malta, senador Girão e outros ali, que estão sim fazendo a diferença, mas é como se fosse 10% em 90%. Cadê o Senado Federal em meio a esse acalorado discurso, essa acalorada discussão vinda dos Estados Unidos através de decisão no judiciário, através de notas da alfândega da inteligência? É isso que o Brasil precisa saber. Fábio Alvarenga,
Canal Direto no Assunto, este sábado aí foi a notícia do dia 11/10 e eu peço que você, por gentileza, compartilhe aí os nossos vídeos ao máximo de pessoas possíveis. Vamos nessa luta resgatar o nosso Brasil e a verdade em cima dos inocentes. Até mais.